Cuba é respirar cultura. Então hoje estamos aqui em frente ao Museu da Revolução, que conta um pouquinho da história de como foi que depuseram o antigo presidente da época, Fulgêncio Batista. Ele teve que sair daqui às pressas, esse museu conta um pouco disso, por causa da derrubada dele. Aqui fora tem um pouquinho de cultura do que representou a época da guerra. E o grande responsável por tudo isso foi Fidel. Dizem que esse museu é um pouco tendencioso, e é isso que a gente vai ver. Então se você quiser ver, só me acompanhar. Para entrar aqui no museu, você obviamente tem que pagar. O regime é socialista, mas nem tanto. Pago 8 cookies se for estrangeiro e 8 cookies se for local, ou seja, 8 moedas de turista, dólar, ou 8 moedas local de... Um pouquinho como é esse museu. Na verdade ele é dividido em 3 andares. Eu estou no 3º andar e ele começa contando a história a partir da perspectiva dos revolucionários, né? Do começo, antes de Fidel Castro tomar conta de Cuba. Como assim? Era na época em que Fulgêncio Batista era o presidente. Não era presidente porque ele era um ditador, ele era ditador de Cuba. E ele era um escroto. Aqui mostra, nessa passagem, como ele era ruim, pelo menos na perspectiva do museu, e aí a gente não tem como saber. Fulgêncio Batista torturava a galera, ele roubava muito dinheiro aqui. Então o que aconteceu? A ditadura de Fidel Castro tentou tomar o governo apoiado pelos Estados Unidos. Essa é a grande sacada, porque os Estados Unidos, na verdade, queria que houvesse essa saída do então presidente, na verdade do ditador, para que o pessoal de Fidel tomasse conta de Cuba, e a partir daí os Estados Unidos, era a intenção deles, queriam anexar Cuba ao território americano. Só que o que aconteceu? Durante toda essa revolução cubana, os Estados Unidos apoiou, só que depois que os Estados Unidos acabou a revolução cubana e eles quiseram anexar, o pessoal que fez a revolução, Che Guevara e companhia Fidel Castro e tal, não aceitaram. Então houve uma sanção por parte dos Estados Unidos, que a partir daí eles enveredaram para o socialismo, que eles na verdade tinham uma tendência capitalista. O museu mostra vários pontos, mostra como os instrumentos de tortura que aconteciam, que era praticado aqui, como por exemplo, essa aqui é uma passagem em que mostra como é que o pessoal mandava recados durante a guerra. Eles botavam dentro dessas bonecas, embaixo das saias, alguns recados e bilhetes dizendo onde estavam armas, onde poderia ser encontrado. Então assim, é um museu que você precisa dedicar um pouquinho de tempo para a leitura, mas vale muito a pena. Aí você sai do museu. O museu é bacana, você precisa de um tempo para ler toda a história. Eu achei bastante tendencioso, tem um som aqui violento, não sei se vai atrapalhar. Achei bem tendencioso o museu, mas conta uma história bacana que eu particularmente não conhecia. Agora uma coisa que me chamou muito a atenção é o fato de que as pessoas, Che Guevara, essa galera que participou da Revolução, todos eles morreram muito novos. Che, por exemplo, é argentino, ele morreu com 39 anos. Alguns outros personagens dessa história morreram com 27 anos, 30 anos, ou seja, não vale tanto a pena assim, né, essa guerra. Agora a gente está indo para o outro lado do museu, que é uma parte aberta, onde estão os tanques de guerra e algumas coisas que foram guardadas da época da guerra. Eu vou mostrar isso a vocês. Para concluir, o museu, ele
mostra as réplicas, ou não sei se são réplicas, aqui eu não consegui identificar, de alguns equipamentos da guerra, da época da guerra. Alguns aviões, tanques de guerra, estão ali, ó. E você pode, são 18 equipamentos que estão aqui expostos para a gente poder conhecer e ter noção de como era. Agora a gente vê que é uma coisa bem anos 60, 70 mesmo, né? Mas assim, é uma visita que demorou 2 horas e qualquer coisa, mas valeu a pena. Valeu a pena você conhecer um pouquinho melhor, reviver essa época, aprender um pouco mais, filtrar alguma coisa, mas valeu a pena. Se você gostou, deixa aquele like maroto, se liga aí nas histórias de Cuba, que eu vou subir mais vídeos. Valeu! É um caminhão que foi utilizado no assalto do Palácio Presidencial para transportar alguns assaltantes, né? E aí foi descoberto, eu acho que deu muito certo não. Olha a lapada de bala que eles levaram. Todo cravejado de bala de canto a outro. Era um carro de fast delivery.